Aleluia. Agora, queridos, com alegria, abra sua Bíblia, leia comigo, ali no telão, se você quiser, for mais fácil. Mateus, na NVI, Mateus, capítulo 21, só 2 versículos, o 18 e o 19. Vamos ler juntos. De manhã cedo, quando voltava para a cidade, Jesus teve fome. Vendo uma figueira à beira do caminho, aproximou-se dela, mas nada encontrou a não ser folhas. Então Jesus disse à figueira: nunca mais dê frutos. E imediatamente a figueira secou. Amém. Deus abençoe. Pode tirar isso, obrigado. Queridos, nós estamos diante de um texto que passa desapercebido por muitos de nós, porque ele menciona só 2 versículos. 2 versículos para contar uma história de um milagre. E muita gente rejeita esses 2 versículos como sendo um milagre. Por quê? Porque a gente está acostumado aos milagres positivos. E me parece que esse é um milagre negativo. Mas uma pessoa chegar na frente de uma árvore e dizer para ela: nunca mais dê frutos, e ela secar imediatamente, isso é um milagre. Porque quem faz isso? Ou como se faz isso, se não for através de um milagre? Mas a gente está acostumado, como disse, aos milagres positivos. Quais são eles? E não tem nada de errado com eles. Mas a gente quer ouvir milagres do tipo que mudos passaram a falar, surdos passaram a ouvir, cegos passaram a enxergar, que o morto ressuscitou. A gente gosta de ouvir milagres como da multiplicação, da transformação, milagres que envolvam vida, que envolvam esperança, que envolvam salvação, que envolvam livramento. Então, como nós estamos acostumados a ligar a palavra milagre a essas coisas, de repente a gente ouve um desse que eu acabei de ler e a gente tem uma grande dificuldade de dizer: isso também é um milagre. É difícil encarar uma palavra tão dura que Jesus deu àquela árvore. A princípio, quando a gente olha, se eu não fosse pregar aqui, talvez você ia se sentir ainda mais incomodado. Ué, mas peraí, Jesus parou na frente de uma árvore, que é basicamente isso. E ele procurou fruto, não tinha, só tinha folha. E ele falou com aquela árvore: nunca mais dê frutos. E ela secou. Qual o problema de uma árvore não ter fruto? Qual o problema de, naquele dia, naquele momento, aquela árvore não ter fruto algum? Mas eu estou aqui para pregar, né? Então a gente vai perceber que existe algo muito maior por trás disso. E naqueles dias, ou no dia anterior ao que Jesus se dirige a essa árvore, Jesus ele entra em Jerusalém, e não era uma semana qualquer. Era a semana em que ele seria preso, morto, crucificado e ressuscitaria. Era a semana do grande momento da sua obra. E Jesus, ao entrar na cidade, ele vai até o templo, um lugar de reunião. E quando ele se depara ao templo, é um templo lindo, magnífico. Os rituais estão acontecendo, o templo está cheio, os rituais ali estão, como disse, se desenrolando. A multidão, não era pouca gente não, porque era a semana da Páscoa, a multidão se apertando. Mas Jesus percebe naquele lugar uma falta de vida. E ele vai dizer naquele momento que a casa de Deus se tornou um covil de salteadores. Existia pelo menos dois tipos de religiosos muito fortes, os saduceus e os fariseus na época. E os saduceus eram aqueles que controlavam o comércio do templo. E eles faziam algo ali muito longe do que Deus havia ensinado. O que acontecia é que o povo era convocado na semana da Páscoa a vir a Jerusalém.
e no ritual onde eles matavam um animal para substituí-los, e aí receber perdão dos seus pecados, eles traziam um animal, e esse animal tinha o seu sangue derramado ali pelos sacerdotes. Mas vinha gente de muito longe. Como trazer um animal arrastado 100 quilômetros, 150 quilômetros? Então, o que eles faziam? Eles vendiam o animal que eles haviam preparado, cuidado para o sacrifício. Mas esse animal não suportaria essa viagem. Então, lá na casa deles, na área deles, na cidade deles, eles vendiam aquele animal. Qual é o preço do animal? Sei lá, R$100 o preço do animal. Então, eles vendiam por R$100 o preço do animal, porque esse era o preço comercializado em todo Israel. E eles vinham com aquele dinheiro, e quando chegavam no templo, eles queriam comprar o mesmo animal, mas na mão dos saduceus, o mesmo animal era 50 vezes mais caro. Porque os saduceus se aproveitavam daquilo. Vocês já ouviram falar um negócio desse nos dias de hoje? Não. Se aproveitar, não, na minha mão é mais caro. Então ele vendeu lá um cordeiro lindo e maravilhoso que ele preparou para o sacrifício, vendeu esse cordeiro. Quando ele chegava aqui no templo, no máximo ele comprava uma rolinha, com o mesmo dinheiro. E Jesus percebeu isso, a falta de vida espiritual, de compromisso com Deus. Como se não bastassem esses saduceus, tinha também os fariseus, que eram legalistas, fanáticos em liturgias, né? Achavam que Deus tinha que se encaixar a liturgia deles, né? Zelosos, né? Um falso zelo, mas sem entendimento. Na cabeça deles, Deus só se manifestava se fizesse assim, do jeito que eles gostam. Hoje também tem muito fariseu enrustido nas igrejas, que gostam de determinadas canções, ou de determinadas pregações, ou de determinada liturgia, quando as suas vidas apontam para uma vida seca, sem vida. O que acontece é que Jesus tem um dia muito difícil, porque o templo não tinha vida. E Jesus, naquela noite, ele vai dormir em Betânia, na casa de seus amigos, Marta, Maria, Lázaro. E no dia seguinte, lembrando que Betânia fica bem próximo a Jerusalém, só 9 quilômetros. No dia seguinte, esses 2 versículos explodem diante dos nossos olhos. E começa dizendo, de manhã bem cedo, quando voltava para a cidade, Jesus teve fome. Queridos, quando você lê esta frase, Jesus teve fome, você tem que parar. Só existe um outro lugar na Bíblia que diz que Jesus teve fome. E está lá no capítulo 4 de Mateus, quando depois de 40 dias de jejum, a Bíblia diz, Jesus teve fome. E, ainda que o diabo tenha tentado Jesus naquilo que era o pão, a comida e esse tipo de coisa, Jesus não caiu na tentação, porque eu acredito que nem o diabo sabia exatamente o que Jesus queria dizer com esta frase, que ele tem fome. O que me chama a atenção, queridos, é que Jesus teve fome de novo aqui. Então, eu tenho que parar e pensar um pouco mais nesse contexto. E descobrir um pouco mais adiante, né, ou um pouco antes desse acontecimento, em João, capítulo de número 4, quando Jesus tem aquele encontro com a mulher samaritana na beira do poço, e se revela para ela, dizendo quem ele era, a Bíblia vai dizer que enquanto ele falava com aquela mulher, os seus discípulos foram na cidade comprar comida. E quando os discípulos voltam com a comida na mão, eles insistem para que ele coma alguma coisa, e ele diz, a minha comida é fazer a vontade daquele que me enviou e realizar a sua obra. Então Jesus faz uma conexão entre fome, a fome dele, e o realizar a obra de Deus, nesse versículo. Quando Jesus, então, diz lá no final da tentação do deserto, capítulo 4, de Mateus, que ele teve fome, ele não estava apenas com fome de comer um pedaço de pão, gente. Ele estava com fome de começar, porque a partir daí, batismo nas águas, o Espírito Santo desce sobre ele, ele é levado ao deserto por 40 dias e depois ele inicia o seu ministério.
Quando ele diz tenho fome, ele estava com fome ou com desejo de iniciar a vontade de Deus na vida dele e realizar a obra. Lá em João capítulo 17, na oração a Deus, ele diz assim: eu te glorifiquei na terra, tendo consumado a obra que tu me desses a fazer. Então Jesus matava a fome a qual Jesus se referia, era uma fome em frutificar, em realizar a sua obra. Todo mundo está entendendo? Amém? A fome de Jesus está, então, intimamente ligada à obra do Pai. E o que é que mata a fome de Deus? A obra do Pai. E a obra do Pai tem um outro nome na Bíblia Sagrada, chamada de frutos. Então, Jesus nos criou para frutificar. E quando frutificamos, então, a expectativa do Pai, ela é suprida em nós, através de perceber a sua própria obra sendo realizada através de nós. Vocês lembram de João capítulo 15, versículo 16? Jesus disse assim: não foram vocês que me escolheram a mim, mas eu vos escolhi a vós, a fim de que vades e deis frutos, e o vosso fruto permaneça. Então, eu tenho respaldo bíblico para dizer que não existe na Bíblia Sagrada nenhuma outra comparação mais recorrente, quando Jesus vai, quando a palavra de Deus, em todos os momentos, seja através de Deus falando, Jesus falando, os profetas falando, os apóstolos falando, não existe nenhuma outra comparação mais recorrente do que a palavra de Deus nos comparar a árvores. O tempo todo a palavra de Deus nos compara a árvores. E quando a gente olha para o Salmo de número 1, versículo 3, a gente ama o versículo 3. Porque o versículo 3 diz que nós seremos como esta árvore plantada junto ao ribeiro de águas, que dá o seu fruto, e tudo o que fizer prosperará. Mas para que uma árvore, e eu estou falando de coisas espirituais, dê o seu fruto, a gente não pode ler esse versículo isoladamente. No Salmo de número 1, versículo 1, na NVI, eu gosto muito como eles traduziram, fica assim: como é feliz aquele que não segue o conselho dos ímpios. Ele aponta para 3 coisas. A primeira coisa, ele diz: como é feliz aquele que não segue o conselho dos ímpios. Queridos, deixa eu fazer uma pergunta aqui para vocês. O conselho de quem vocês seguem? Quem é que aconselha vocês? A Bíblia diz que como é feliz aquele que não segue o conselho dos ímpios. Sabe por que a Bíblia diz? Como é feliz aquele que não ouve. Por que a Bíblia não diz como é feliz aquele que não ouve o conselho dos ímpios? Ou como é feliz aquele que não tem a oportunidade de ouvir um conselho dos ímpios? Sabe por quê? Porque o ímpio aconselha o tempo todo. Seja na sua casa, sua família, nos seus familiares, no seu trabalho, dentro do ônibus, onde se tiver, vai ter ímpio te aconselhando. Mas ele diz, como é feliz aquele que não segue o conselho do ímpio. Como é que um homem, uma mulher casada, vai ouvir o conselho de um ímpio, ou de uma ímpia que não construiu, ou que teve a sua vida devastada nos seus relacionamentos? Como é que alguém vai lhe dar um conselho a respeito de seus filhos, se não teve, ou não criou os filhos com sabedoria? Vocês estão entendendo o que eu estou dizendo? Um dia alguém chegou em mim e disse assim: pastor, eu quero lhe dar um conselho, que vai além de um conselho, é uma crítica construtiva. E eu disse para essa pessoa: ok, eu estou pronto para ouvir, só deixa eu te pedir uma coisa antes que você me dê o seu conselho, com a sua crítica construtiva. Ah, pois não, pode falar. Eu disse, me diga o que você construiu. Porque só dá crítica construtiva quem já construiu alguma coisa. Porque se você não construiu nada, o seu conselho não é construtivo, é destrutivo. Querido, você tem que ouvir o conselho de quem está alinhado com a palavra de Deus. Quem é que aconselha você a respeito da sua família, dos seus relacionamentos, dos seus filhos, a respeito da sua vida? Cuidado, porque a Bíblia diz, como é feliz aquele que não segue, porque vai ouvir, o tempo todo ouve,
Mas como é feliz aquele que não segue o conselho dos ímpios. Aí ele continua e diz assim, e não imita a conduta dos pecadores. E hoje, de 10 aplicativos de celular, 9 é para imitar a música tal, ou a dança tal, ou, né? Se fosse atualizar esse versículo aqui para os dias de hoje, como é feliz aquele que não faz as dancinhas do TikTok. É apenas um exemplo. Mas ele diz, como é feliz aquele que não imita a conduta. Como é feliz aquele que não imita a conduta dos pecadores. Querido, eu não tenho que imitar a conduta dos pecadores, mas eu tenho que imitar a Cristo. E Paulo vai mais longe em 1 Coríntios capítulo 11, versículo 1, porque no 23 ele vai falar da ceia, que é o nosso assunto nessa noite, mas no versículo 1 ele diz assim, sede meus imitadores, como eu sou de quem? Então você pode imitar alguém, porque Paulo está dizendo, pode me imitar, mas você tem que imitar alguém que imita Cristo. E ele diz que mais do que feliz é aquele que não imita a conduta dos pecadores. E finalmente ele diz, e que também não se assenta na mesa dos zombadores, daqueles que zombam. Sabe, sentar na mesa de pessoas que zombam das coisas de Deus, que zombam de uma vida alinhada com o Senhor, que tiram sarro de quem decide viver uma vida separada do mundo, que chamam de trouxa quem larga uma velha vida para viver uma vida diante de Deus. Querido, a palavra de Deus não se assenta na roda dos zombadores. Então, esse texto está falando que aquele que não segue o conselho dos ímpios, aquele que não imita a conduta dos pecadores, e aquele que não se assenta na roda ou na mesa dos zombadores, aí ele diz, será como uma árvore plantada junto aos ribeiros de águas, escuta, que dá o seu fruto, e tudo que fizer, prosperará. Queridos, a prosperidade e a bênção de Deus na sua vida, então, não está na boca do ímpio, no conselho daquele que não tem Deus. A sua prosperidade não está imitando o que os outros fazem. Ah, ele fez, se deu bem pra caramba, olha aí como ele está bem, agora vou imitar ele. Não está numa mesa de zombadores, a tua prosperidade está no versículo que está entre os dois, entre o da árvore e entre o dos conselhos. Ele diz assim, antes tem a sua satisfação na palavra de Deus, e nela, na palavra, medita de dia e de noite. Mais uma vez, nós somos apresentados aqui como uma árvore. Agora, quando Joel vai profetizar no capítulo 1, versículo 12, ele diz assim, ele faz uma relação de árvores e depois conecta o que está acontecendo a essas árvores à nossa própria vida. Ele diz assim no versículo 12 do capítulo 1, a vinha está seca, a figueira murchou, a romanzeira, a palmeira, a macieira, todas as árvores secaram, secou-se também a alegria dos homens. Ele faz uma íntima conexão. A Bíblia o tempo todo está fazendo uma íntima conexão entre a árvore e a nossa vida, como exemplo. Baseado no que eu acabei de dizer aqui até agora, então eu tenho respaldo bíblico para dizer que naquela manhã, Jesus teve fome e se dirigiu a uma figueira, e aquela figueira é um retrato de nós mesmos, baseado em tudo isso que eu já disse aqui. Então eu tenho respaldo para colocar uma base aqui, para entender que aquilo não está na Bíblia, esses dois versículos não estão na Bíblia só para contar um acontecimento ou um caso, mas que vai muito além. Quando Jesus tem fome, ele se dirige a uma árvore, com a expectativa de encontrar nela frutos. Quando Jesus tem fome, ele se dirige a nós, e quer encontrar frutos em cada um de nós. Amém? Baseado nisso, então a gente tem algumas lições muito mais preciosas do que a gente pensa quando lê dois versículos rapidamente. E a primeira lição desse texto, ou desses dois versículos pequenos, eu já discorri sobre o primeiro que li, mas a gente percebe ali um padrão naquela árvore. E o padrão é que ele
procurou na figueira fruto, e não encontrou nada, diz o versículo, senão folhas. Aqui eu descubro algo. Quando a figueira tem folhas, é porque está na época de produzir fruto. Agora, se essa figueira só tinha folhas, então ela era uma figueira enganosa. Porque ela produziu as folhas, mas não produziu os frutos. E as folhas apontam diretamente para uma vida de aparência. E os frutos apontam diretamente para uma vida de relacionamento íntimo com Deus. Porque eu não prego aqui, e essa igreja não está levantada aqui para oferecer uma religião para ninguém. Essa igreja está de pé aqui para oferecer um relacionamento com uma pessoa, a pessoa de Cristo. Você não está aqui porque aqui tem mais uma religião. Não, querido. Aqui nós pregamos a respeito de um relacionamento pessoal, íntimo e vivo, seu com Cristo. Ela estava lá, essa figueira, anunciando uma grandiosa mentira, tocando uma trombeta de beleza que não era verdadeira. Todas as outras figueiras não tinham folha. Todas as outras figueiras estavam vivendo o quê? A verdade da estação, mas ela não. Ela se destacava. Assim, muitos de nós vivemos uma vida de destaque em tantas áreas. Muitos de nós nos destacamos na nossa conversa, na nossa filosofia, no nosso conhecimento até bíblico, na nossa religiosidade. Muitos de nós se destacam, mas a grande realidade é que além das folhas, se eu fosse dar um título para essa mensagem, eu ia dar um título, além das folhas. Mas além das folhas, não se encontra um relacionamento com Deus. Pessoas que têm ali, como disse, criaram, têm uma grande conversa, uma boa filosofia, e criaram, eu posso até dizer, a sua própria teologia, forçam a palavra para que a palavra se enquadre aos seus pecados. Escuta o que eu vou falar, que pode ser chocante. Creem nos seus próprios corações. Quando uma pessoa chega em mim e diz assim, então, eu estou sentindo no coração que eu tenho que fazer assim, me arrepia. Porque a Bíblia diz que o coração do homem e da mulher é enganoso. Queridos, esta palavra é uma palavra de autoexame e de reflexão. Porque nós estamos na noite da ceia e a celebração da ceia tem uma palavra-chave, examine-se. Examine-se, pois, o homem a si mesmo. Examine-se, pois, a mulher a si mesmo, e assim coma desse pão e beba desse cálice. As pessoas creem nos seus próprios corações, mesmo diante de uma palavra que vai diretamente contra o coração. Provérbios 28 diz assim, o orgulho do coração levanta contenda e briga, mas aquele que confia no Senhor prosperará. Você conheceu alguém que já tentou fazer isso, e depois tentou fazer aquilo, e depois tentou fazer isso, para prosperar, e parece que não vai? Querido, você está confiando no seu coração. E a palavra de Deus está aqui diante de nós, dizendo que aquele que confia no Senhor é esse aí que prospera. Salomão continua e diz assim, o que confia no seu próprio coração é insensato, mas quem anda na sabedoria da palavra será salvo. Gente, está na Bíblia. Pessoas que muitas vezes vivem um abismo entre aquilo que falam e aquilo que de fato vivem, né? O apóstolo Pedro é um caso desse. Quando Jesus diz que vai dar a vida por eles, Pedro levanta e diz assim, de maneira nenhuma, você não vai morrer não. Eu vou contigo até para a morte. Jesus olha para ele e diz assim, não, o que realmente você vai fazer é negar o meu nome 3 vezes antes que o galo cante. Entre aquilo que você está falando e aquilo que vai acontecer é diferente. Há um abismo. Pedro, você está falando aqui para aparecer na frente de todo mundo, mas não é por aí. Me choca o fato de Jesus ter escrito um versículo
para uma igreja. Vou repetir. Para uma igreja. Vou repetir. Para uma igreja. Jesus não falou o que está em Apocalipse 3:17 para o mundo, gente. Ele escreveu para uma igreja, e ele, escrevendo para a igreja de Laodiceia, ele diz assim: vocês dizem, rico sou, e estou enriquecido, e de nada tenho falta. Essa igreja tinha uma folhagem maravilhosa, mas Jesus, ele coloca a mão além das folhas. E quando ele colocou a mão além das folhas nessa igreja, ele continua dizendo assim: e não percebes que é um miserável, pobre, cego e nu. A vida de aparência é uma vida muito complicada e muito perigosa. Nós lemos o texto de Mateus, mas lá em Marcos conta essa mesma história. E no versículo 13 do capítulo 11 de Marcos, a Bíblia diz que Jesus viu a figueira de longe e percebeu que tinha folhas. Aqui que está a grande realidade. Eu sigo a sua vida de longe. Eu te conheço de longe. Mas Jesus, quando viu a figueira de longe, o que ele fez? Ele chegou perto. E nós não queremos essa proximidade, porque ele não só chega perto, como ele coloca a mão além das folhas. Porque os olhos dele são olhos de chama de fogo, e nada está oculto aos seus olhos. Quem entendeu, diga amém. Essa figueira chama atenção, ela atrai olhares. Porém, quando Jesus vai analisá-la melhor, ela tem uma vida mentirosa. Não tem fruto, não tem oração, não tem intimidade, não tem busca, não tem amor, não tem respeito, não tem relacionamento com Deus. Posso lhe falar uma coisa nessa noite, com muito temor e tremor? Eu não tenho como sondar o seu coração, mas você tem como fazer isso. Realmente fazer uma análise pessoal da sua própria vida. Vou fazer umas perguntas meio chatas aqui, para te ajudar. O que as pessoas admiram em você? É aparência ou realidade? Você é de fato aquilo que realmente fala, ou melhor, aquilo que você fala que é o que de fato é? Folhas ou frutos? Essa figueira tinha ali uma propaganda enganosa. E quem foi organizar a Bíblia, isso não é um versículo, mas colocou um título nessa pequena passagem de figueira mentirosa. Porque ela vivia uma mentira. Ela era cheia de folhas, mas não tinha frutos. Jesus então vai se aproximar dela. E isso mexe comigo. Porque quando Jesus chega perto, gente, quando Jesus para diante de nós, há uma expectativa. Qual é a expectativa de Jesus em nós? Ele tem fome pela obra do Pai. A obra do Pai é a nossa frutificação. E quando Ele chega diante de nós, aí que está o problema. Será que encontra na nossa vida isso? O tempo todo Jesus está falando disso. João capítulo 15, ele diz assim: eu sou a videira verdadeira, meu Pai o lavrador, toda vara em mim que não dá fruto eu tiro, e a que dá fruto eu limpo, para que dê mais. Isso está lá em João capítulo 15, no capítulo 13, Jesus diz assim: vocês já estão limpos pela palavra. Então, se eu estou dando fruto, eu sou limpo por esta palavra. Agora, quem não está dando fruto, normalmente rejeita o confronto da palavra. E aí que entra o grande problema, porque esse será cortado. Ele diz: eu sou a videira, vocês são as varas, quem está em mim e eu nele, esse dá muito fruto, porque sem mim nada podeis fazer.
Pastor, Jesus tem o direito de exigir os frutos, como ele exigiu daquela figueira, e tem o direito de exigir de nós? Claro que tem. Por quê? Porque ele te cerca de todos os lados com recursos para que você frutifique. Esse culto é um recurso concedido pelo Espírito Santo para que você ouça esta palavra, seja limpo e frutifique. Ele nos cerca com a sua palavra, com o seu Espírito Santo, ele nos cerca com o seu poder, com a sua presença. Ele morreu por nós, e há uma expectativa de que a gente frutifique. Há uma expectativa de Deus para que a gente frutifique. Jesus veio aqui a esta terra morrer por nós, e a sua obra é gerar em nós essa frutificação. Quando você lê a palavra profética de Isaías, capítulo 61, versículo 1, 2 e 3, você percebe que aqui é Jesus falando, e ele diz assim: o Espírito do Senhor está sobre mim. Aí ele vai expor a obra, porque o Senhor me ungiu para pregar boas novas aos mansos. Aqui é uma palavra profética, Jesus falando a respeito da sua obra. Enviou-me para restaurar os contritos de coração, para proclamar liberdade aos cativos e abertura da prisão aos presos. Ele me enviou, escute, a ordenar acerca dos que estão tristes, que se lhes dê glória em vez de cinza, óleo de gozo em vez de tristeza, vestes de louvor em vez de espírito angustiado. Não é maravilhoso? Tudo isso Jesus conquistou para nós. Mas eu pergunto, e aqui que está a minha pregação, para quê? Para quê? O versículo termina falando por quê. Para, diz o versículo, para que, ou a fim de que, vocês sejam chamados árvores de justiça, plantação do Senhor. Então, toda a obra de Cristo é nos empurrando para uma vida de relacionamento. E alguém olha para mim e diz assim: não, pastor, mas eu sou uma boa pessoa, eu trabalho, não faço mal para ninguém. Queridos, a salvação não é por obras, salvação é pela fé, é entender o que eu acabei de ler em João 15, sem mim nada podeis fazer. Agora, o que me assusta é que ou você frutifica o fruto do Espírito, ou você está frutificando o fruto podre das obras da carne. E Paulo faz uma relação a respeito desse fruto podre e do fruto do Espírito, e a diferença entre eles, lá em Gálatas capítulo de número 5, a partir do 19, ele vai falar do fruto da carne, e ele diz que o fruto da carne é manifestada, e ele começa uma relação, e a primeira coisa ele diz, na imoralidade sexual. Nós estamos vivendo uma geração que nunca antes foi tão exposta à imoralidade sexual. Nunca. Eu já contei aqui a respeito de uma pesquisa que fizeram, e olha que essa pesquisa é antiga, pelo menos uns 15 anos. Mas isso lá no estado de Santa Catarina. Um cidadão da cidade de Joinville, um joinvilense, no final da década de 70, para ele ter acesso a qualquer material pornográfico, ele tinha que sair da cidade de Joinville, viajar até a cidade portuária de Itajaí, e lá comprar da mão dos marinheiros de fora, pornografia em revistas desenhadas, não eram fotografadas não. Mais tarde, começou a ter acesso então à pornografia fotografada, depois filmada. Existia uma grande dificuldade para adquirir material pornográfico. Na época das bancas de revista, o cidadão, a cidadã tinha que sair lá da sua casa e ir até o centro da cidade, meio 007, e entrar dentro de uma banca e comprar uma revista, mas aquilo podia trazer problema, porque podia ser encontrado dentro de casa. Então existia vários empecilhos. Mas e hoje? Hoje a pornografia está a alguns cliques da mão de qualquer pessoa.
Tudo empurra. E nós vivemos num país que essas coisas se evidenciam muito mais. Para fazer a propaganda, sei lá, de uma pasta, de um creme dental, tem uma mulher de biquíni, tem um cara sem camisa. Tudo é sensualizado. E Paulo vai nos alertar a respeito desses frutos podres da carne. E ele começa justamente por aí. E, na verdade, ele menciona 3 para começar. Ele diz imoralidade sexual, impureza e libertinagem. Todos eles ligados a esta área. Ele continua e diz a respeito da idolatria. E antes que você olhe para mim e diz, não, eu não acendo vela para ninguém, não. Eu quero lhe dizer que a idolatria nada mais é do que tirar o lugar de Deus na sua vida e colocar qualquer outra coisa. Se o seu trabalho é mais importante do que Deus, o seu trabalho é o seu ídolo. Se qualquer outra coisa toma o lugar de Deus, isso na Bíblia é chamada de idolatria, feitiçaria, ódio, discórdia. Graças a Deus vocês nunca sentiram isso. Ciúmes. Não, aqui não tem ninguém ciumento, graças a Deus. Ira, egoísmo. Graças a Deus, ninguém é egoísta. Dissensões, facções, inveja. Graças a Deus, pastor, isso aí não é para mim, não. Embriaguez, orgias e coisas semelhantes a essa. E sabe o que Paulo está falando? Quer fazer, faça. Mas ele termina dizendo, eu, porém, vos advirto, como já venho vos advertindo, que os que praticam essas coisas não herdarão o reino de Deus. E aí no contraponto, ele vai falar do fruto do Espírito. E ele diz, o fruto do Espírito é amor, paz, alegria. É tudo que o ser humano precisa. O fruto do Espírito é amor, paz, alegria, paciência, amabilidade, bondade, fidelidade, mansidão, domínio próprio. E ele termina dizendo, contra essas coisas não há lei. Há uma expectativa de Cristo em ir além das nossas folhas, além da nossa vida social, além das nossas redes sociais, porque onde Jesus chega, ele entra e ele investiga. Finalmente, diante dessa árvore, ele olha para a árvore e diz, nunca mais nasça fruto. Agora eu pergunto para vocês, Jesus amaldiçoou essa figueira, gente? Não. Jesus simplesmente disse para ela, fique como está. Fique como está. E o fato dela ficar como está, a levou à sequidão. Se você tem tudo para produzir, é isso que Jesus está falando para aquela árvore, e não produz, então você por si só já vive uma maldição. Nós estamos vendo uma geração que tem um monte de gente que olha para mim e diz assim, pastor, Deus não manda ninguém para o inferno não. E eu disse, está certo, boa, teologia boa. Deus é bom, Deus não manda ninguém para o inferno. Eu falei, mas você está certo? Quem se coloca no inferno é você mesmo, sozinho. Se você tem todos os recursos para viver uma vida com Deus, e deliberadamente vira as costas para isso, quem que está se lançando no inferno? Quem que decidiu deliberadamente viver uma vida afastada de Deus? Decidiu viver uma vida onde tenta-se pegar versículos bíblicos fatiados da Bíblia sem contexto e tentar acoplar a uma vida de pecado e dizer, Deus está me abençoando. Quando? Queridos, nós vivemos esses dias, mas no grande dia do julgamento de Deus, que é uma palavra que ninguém mais ouve quase nos púlpitos da igreja, mas todos nós um dia seremos julgados, e ali receberemos a palavra, né? Muitos receberão a palavra de condenação, que nada mais é, fique como está, agora por toda a eternidade. Ali alguém vai dizer, não, me dá mais um tempo que eu mudo. Não, querido, se você teve a vida toda para fazer e não quis, por que agora você iria fazer?
Chegará esse tempo, e nesse dia, a gente vai entender que esta palavra será lembrada na sua mente. E você vai lembrar que você ouviu, porque muita gente vai dizer, eu não tive oportunidade de ouvir, eu não sabia, mas você está aqui ouvindo. Posso te fazer uma pergunta? Se o julgamento fosse hoje, não precisamos nem perguntar para o Senhor. Qual seria o seu diagnóstico? Somente folhas? Um sorriso que esconde um coração amargurado e triste? Uma vida de rancores que não consegue perdoar? Raiva, ódio, traições? Queridos, só Jesus colocou a mão por dentro da árvore, por dentro das folhas daquela figueira. E ele constatou, mas a figueira já sabia que não tinha fruto. Eu imagino que aquela figueira, se pudesse falar, ia dizer, quem é esse que sobe do deserto e que vem na minha direção? Espero que ele só fique me olhando de longe. Mas Deus não é Deus de longe. Porque Deus não é Deus de religião, Deus é Deus de relacionamento. Ele para diante da árvore e ele diz, eu tenho o direito, a autoridade de colocar a mão além das folhas. A gente não só vive uma vida cercada de folhas, quando ainda põe um cercadinho, põe lá, proibido ultrapassar a cerca elétrica. Me veja daí. E de preferência do lado direito, que é o meu ângulo melhor. Uma vida de aparência. Se fosse hoje, eu posso lhe dizer uma coisa, você pode cantar nos cultos, você pode levantar a sua mão, você pode vir à igreja, você pode seguir Jesus de longe. Assim como os discípulos na noite em que Jesus foi traído, a Bíblia diz, e o seguiam de longe. Querido, Jesus não foi criado e veio a esse mundo morrer por nós, para que você o siga. Primeiro que ele nem foi criado, ele é Deus. Mas ele não veio a esse mundo para que você o siga de longe. Jesus está aqui nessa noite, e ainda que toda palavra de confronto, ela gera um profundo silêncio, estou quase ouvindo a grama crescer lá fora. Teve uma vez que Elias achou, ele estava dentro de uma caverna e Deus se apresenta na entrada da caverna e diz assim, teve uma tempestade e Deus não estava na tempestade. Teve um redemoinho, Deus não estava no redemoinho. Teve fogo, Deus não estava no fogo. Então veio uma voz suave e Deus estava na voz. Queridos, nessa noite aqui, no timbre da minha voz, o Senhor Jesus passeia no nosso meio. E aqui eu encaro um grande desafio. Ao colocar a mão além das folhas, o que ele vai encontrar em mim? Uma vez, Deus disse para Samuel, está lá no primeiro livro de Samuel, capítulo 16, Deus disse para Samuel, vai lá na casa de Jessé, e eu vou ungir um dos filhos de Jessé a rei. Um dos filhos de Jessé a rei. Samuel pegou e foi para Siló. Quando Samuel chega na casa de Jessé, ele diz, oi Jessé, muito prazer, sou o profeta Samuel. Eu recebi uma ordem direto do Deus Altíssimo. Eu vim aqui ungir o seu filho a rei. Jessé olhou para ele e disse o quê? Eu tenho 7. Qual deles? Como é que Samuel ia saber, gente? Samuel então disse, manda eles passarem diante de mim, e eu tenho certeza que a hora que eles passarem, Deus vai confirmar no meu coração. Aí Jessé mandou chamar, ninguém mais, ninguém menos, porque não era bobo nem nada, Abinadab. Quando Abinadab bateu na porta,
Ele teve até que dar uma abaixadinha. Abinadab era um homem de guerra, preparado para as batalhas. O cara era um monstro. Quando ele bateu na porta, todo armado, acredito que deve ter colocado até a sua roupa de guerra para se apresentar para o profeta. Samuel, impulsionado, não pelo que Deus falou, mas impulsionado pela cena. Vou mais longe, impulsionado pelas folhas. Ele disse: é esse. Quando ele disse é esse, Deus falou. Deus disse: Samuel, Samuel, eu não olho para a aparência, mas eu olho para o coração. Samuel falou: meu Deus, é verdade. Some Abinadab. Passa o segundo, o terceiro, o quarto, vai passando os filhos. Termina os filhos, e está lá o Samuel sem entender nada. Aí Samuel olha para Jessé: é isso? É. Tem certeza que não tem mais ninguém? Ah, tem mais um. É que esse um é o mais mirradinho de todos. E ele cuida das ovelhas lá no pasto. E nas quintas-feiras ele põe o lixo para fora aqui de casa, a hora que o caminhão vai passar. Manda trazer ele. Ah, Samuel, então vamos comer, porque vai demorar. Eu não sento na mesa enquanto ele não chegar. Não como. Foram chamar. Aí entra um pequenininho ruivo. Com uma tunicazinha e uma harpinha na mão. Uma harpa de corda. Quando esse menino entrou, o Senhor disse: é esse aí que eu escolhi. Eu acredito, porque isso não está na Bíblia, que Samuel deve ter perguntado: onde você estava? Eu estava cuidando das ovelhas do meu pai. E o que você estava fazendo com essa harpinha aí? É que eu acabei de escrever o Salmo 23. O Senhor é meu pastor, nada me faltará. Samuel diz: ajoelha. E derramou sobre ele o óleo da unção. E o salmista vai bradar a voz de Deus e diz: Deus falando: encontrei a Davi, com o meu santo óleo o ungi. Deus achou Davi. O Deus que coloca a mão além das folhas e vê se de fato existe frutos ou não. Esse é o Senhor. Eu quero dizer para você, talvez você esteja aqui nessa noite, talvez tenha passado na sua mente: pastor, eu estou tão distante disso. Eu quero lhe dizer que pela graça e misericórdia do Senhor, ainda não chegou o julgamento. Ou seja, você pode tomar uma decisão nessa noite particular, só você e ele, que pode mudar a sua história. Pastor, na verdade eu acho que eu já sou uma árvore até cortada, porque até a aparência está difícil de manter. A gente é impulsionado como seres humanos que somos o tempo todo nos escondermos atrás das folhas. Escondemos os nossos relacionamentos, nosso casamento, a nossa criação dos filhos. Escondemos o tempo todo, porque a gente foi ensinado que a gente não pode mostrar nada para ninguém. Mas o que eu estou pedindo não é para você mostrar nada para mim, não. Mostra para Ele. Eu vou entregar uma palavra profética aqui. Quem quer receber? Só que eu vou usar o texto bíblico, porque esta profecia não tem erro.
Se você quiser receber, eu vou liberar daqui de cima, eu quero que você levante a sua mão, se você quiser receber e feche seus olhos. Jó 14:7. Porque há esperança para a árvore que, se for cortada, ainda se renovará. Se envelhecer na terra a sua raiz, e o seu tronco morrer no pó, ao cheiro das águas brotará, e voltará a dar frutos. Diga: eu recebo, Senhor. Nessa noite nós somos inundados pela presença gloriosa do Espírito Santo, representada nessa água. Só no cheiro das águas, a árvore volta a brotar e a dar frutos. Quem está entendendo essa palavra, diga amém. Fique de pé, eu quero orar por você. Eu vou terminar, mas eu preciso que você redobre a sua atenção agora. O culto está terminando. E você pode achar que você veio aqui nessa noite, quem sabe, por causa de uma rotina, ou porque alguém te chamou, ou que você está aqui por causa de alguém, não sei. Mas a palavra que eu prego me faz entender que nós estamos aqui, porque foi o Espírito Santo que nos reuniu aqui nesse lugar. E eu preciso lhe dizer que o culto está terminando, você pode voltar para a sua vida. Amanhã é segunda, vai para cima. Mas não se esqueça de uma coisa: haverá uma prestação de conta. Eclesiastes 12:14, na NTLH, na tradução, diz assim: nós teremos de prestar contas a Deus de tudo que fizermos, e até daquilo que fizermos em segredo, seja bom ou seja mal. Eu vou chamar Pedro para dar um conselho para você. 1 Pedro 4, versículo 2. Não viva mais para satisfazer os maus desejos do seu coração, mas viva para fazer a vontade de Deus. Eu vou chamar Deus para falar aqui nessa noite. Romanos capítulo 14, versículo 11. Diz o Senhor: por mim mesmo jurei. Eu amo isso. Porque quando a gente jura por algo maior. Por isso que você jurava pela sua mãe. Eu juro pelo meu pai, eu juro pela minha mãe. Eu juro por Deus. Mas quem é maior do que Deus? Então quando Deus vai jurar, Ele jura por Ele mesmo. Por mim mesmo jurei, diz o Senhor. Escuta o que Ele vai falar agora. Diante de mim todo joelho se dobrará, e toda língua confessará que eu sou Deus. Isso é chocante, porque eu tenho duas opções. Eu posso dobrar o meu joelho e confessar a Jesus voluntariamente enquanto eu estou vivendo, ou dobrarei o meu joelho até condenado para a eternidade, porque toda língua confessará e todo joelho se dobrará. A questão é em que momento você vai querer fazer isso. E aí o Senhor diz: assim que cada um de vocês prestará conta de si mesmo para mim. Queridos, haverá uma prestação de conta. Pastor, eu não gostei desta palavra, porque essa palavra, não sei, parece que me entristeceu. Que bom. Estou super feliz com a sua tristeza. Porque hoje tudo que se prega é para jogar você para cima. E é para dizer: vai, que Deus está contigo independente da sua vida. Mas a palavra que eu prego, que é a palavra de Deus, me diz em 2 Coríntios capítulo 7, versículo 9. A tristeza, segundo Deus, opera o arrependimento. E o arrependimento gera
a salvação. Vou repetir isso para você. A tristeza, segundo Deus, gera um arrependimento. E o arrependimento gera salvação. Então, se não existe uma pregação do Evangelho que gere tristeza, segundo Deus, só gera uma falsa alegria, nunca se alcançará o arrependimento e a salvação. Mas, gente, eu estou aqui com a bandeira do Evangelho levantada, dizendo: arrependam-se dos seus pecados. É triste? É, mas isso gera salvação. Posso terminar? E a salvação gera a alegria do Espírito.